Sim, os gatos existem em Bluey. Ao menos é o que muitos detalhes presentes no programa dão a entender. Mas a questão é, onde eles estão? Será que você consegue imaginar? Porque a gente sim. É quase um fato que os gatos existem em Bluey por um motivo bem simples. Esses animais já foram citados várias vezes. E não só isso, várias referências visuais aos felinos também já foram vistas no decorrer dos episódios. A principal é o desenho animado favorito da Muffin, O Esquadrão dos Gatos. A série é sobre as aventuras de um grupo de gatos que inclusive andam em duas patas, que nem os cachorros desse universo, o que é um sinal de que eles não só existem, como também são tão civilizados quanto os cães. Outra prova que fortalece essa ideia é que alguns brinquedos têm a forma de gatos que ficam de pé como os humanos e os cachorros desse mundo. Um exemplo é a Agatha, a pelúcia da própria Bluey. A possibilidade é real e não pode ser ignorada. Claro que se os gatos de fato forem tão inteligentes quanto os cachorros nesse mundo, é meio estranho que a gente nunca tenha visto um deles. Quer dizer, a gente pensa que o Esquadrão dos Gatos é um desenho animado, mas como Bluey em si é uma animação, pode ser que a série dos felinos seja em live action. Nesse caso, os seus atores seriam os únicos gatos reais que o programa ousou nos mostrar. Será? De qualquer modo, o fato é que o elenco de Bluey jamais se encontrou pessoalmente com o gato até o momento, e não se tem nenhuma explicação confirmada, mas é claro que a fanbase já pensou em uma desculpa muito plausível. Cães e gatos desse universo talvez vivam separados, com cada espécie tendo seus próprios países. Pode ser que os cães, no geral, fiquem em lugares do Ocidente, como Austrália, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, México, Brasil e outros, enquanto os gatos morem em países de outras regiões. Por exemplo, faria muito sentido se o Egito e o Japão fossem dominados por gatos, já que esses animais são vistos como seres sagrados nas culturas de ambos os países. Se um deles aparecer na próxima temporada de Bluey, vai ser de um desses lugares, ou de alguma outra nação distante. Imagina se a turma da Doguinha ganhasse uma colega de classe que é um gato, fazendo intercâmbio na Austrália. Seria simplesmente a forma perfeita de introduzir um personagem de uma cultura diferente, o que renderia um ou mais episódios focados na lição de respeitar culturas e religiões de outras nações. Vai me dizer que esse tema não é a cara do desenho? Aposto que qualquer fã, ao fechar os olhos, consegue imaginar um episódio em que os costumes diferentes do aluno gato, bem como sua aparência, acabariam causando algum tipo de confusão entre os seus novos colegas de classe. Mas claro, só até todo mundo aprender um com o outro e se resolver. Muito potencial, não é? Mas ainda temos muito do que falar e teorizar sobre eles no universo de Bluey. Então já vai pegando a sua pipoca e sentando no sofá. Tá começando mais um Teen Videos. Agora tá na hora de falar de uma teoria bem mais sombria. E se o motivo que os gatos civilizados nunca terem aparecido fora das televisões não for simplesmente porque eles vivem em outros países? E se na realidade todos eles são muito mais importantes e poderosos que os cachorros? É só dar uma olhada na história do Esquadrão dos Gatos que você vai notar que tem algo de errado. Os personagens principais são gatos e também grandes heróis, mas os vilões são cachorros. Esse detalhe pode ser uma dica de que existe um certo atrito entre as duas espécies, já que séries e filmes muitas vezes refletem a visão do universo de seus criadores, o que também já é um indício de que esse programa mundialmente famoso é feito por gatos. Mas a grande questão é, se o programa coloca os cachorros como bandidos, por que o Bandit, por exemplo, deixa suas filhas assistirem a esse desenho? Os cães não deveriam gostar de ver algo assim em tela, só que parece que eles simplesmente não se importam. Isso pode significar que os gatos não fizeram só esse programa e mais alguns. Na verdade, eles devem controlar quase toda a mídia consumida pelo planeta inteiro. Desse jeito, as histórias seguem a visão de mundo deles, e os cachorros nem percebem por estarem totalmente acostumados. Eles só vão consumindo sem pensar muito no assunto, enquanto suas cabeças absorvem as mensagens ocultas deixadas pelos felinos, o que faz com que a elite consiga manipular suas opiniões através de filmes e séries, sem saber que eles sequer percebam. Se você adoraria ver os felinos finalmente aparecendo no programa, comenta aqui embaixo o #gatos. Só que muitos fãs acreditam em uma hipótese que vai completamente pro lado oposto da lógica dos gatos serem parte de uma elite. A gente tá falando da triste possibilidade deles já terem sido extintos. No
curta arqueologia, o Bandit faz uma apresentação como arqueólogo para falar do ancestral mais antigo dos cachorros. Isso é bem legal, mas o que importa para o assunto é que na ilustração feita para representar esse cão das cavernas, ele aparece carregando o corpo de um gatinho, aparentemente falecido, como se fosse o seu alimento. Será que isso significa que os gatos eram as presas dos cães no passado? Somando isso ao fato de nunca termos visto um gato de carne e osso se encontrando com qualquer um dos personagens que já conhecemos pessoalmente durante todas as 3 temporadas de Bluey, a teoria de que os cachorros já exterminaram os gatinhos fica bem mais fácil de acreditar. Os bichinhos de pelúcia, desenhos animados, vasos, retratos, tudo isso, no caso de ser verdade, foi baseado em uma espécie já extinta. Na vida real existem vários desenhos, filmes e brinquedos de dinossauros, seres que foram varridos da existência muito antes da raça humana sonhar em pisar na Terra. Então não é tão impossível assim que tudo o que sobrou dos gatos sejam recriações deles na forma de produtos e histórias fictícias. Talvez a espécie tenha sido extinta durante a pré-história mesmo, mas eles podem ter persistido por muito mais tempo, ao ponto de também evoluírem e se tornarem seres civilizados, com um grande ódio direcionado aos cachorros. Dependendo de como isso se desenrolou antes da existência dos gatos, é bem provável que as duas civilizações travaram várias guerras entre si, mas a vitória final foi dos cães, já que são eles que dominam todos os cantos na época em que a história de Bluey se passa. Afinal, apesar disso nunca ter sido aprofundado, os cachorros parecem estar muito ligados com guerras. O vovô Mario é um ex-soldado e um herói de guerra, enquanto o pai do Rusty é um militar e tá quase sempre fora de casa, o que significa que já ocorreu uma guerra durante um passado próximo e a sociedade dos cachorros continuam atentos para uma guerra futura. A última batalha desse mundo deve ter sido a mesma que exterminou os gatos. Mas será que o exército acredita na possibilidade de alguns felinos terem sobrevivido e estarem com planos de se vingar dos cães? Apesar da teoria dos gatos dessa realidade também parecerem com humanos ser muito provável e tentadora, não dá para descartar a chance deles serem tão comuns quanto os que temos em nossas casas na vida real. Porque ao mesmo tempo em que temos referências a gatos que andam em 2 patas, também existem várias imagens e objetos com aparência de gatos comuns, que são pequenos e andam em 4 patas, como os jarros no Jardim da Dulce que aparecem no episódio Carrinho da Vovó, além do outro bichinho de pelúcia da Bluey e o retrato de um gato que ela desenha quando tá fingindo que é uma médica, que tá tentando tirar um gato de dentro da barriga do Bandit. Outro sinal de que os gatos desse desenho são de fato mascotes aparece no episódio Loja, em que a doguinha azul brinca de ser dona de uma loja de itens pra gatinhos. Quando a Honey começa a fingir que é uma gatinha pra entrar na brincadeira, ela fica de 4 patas e o Mackenzie coloca uma coleira de mentirinha nela. O pior é que logo depois a Honey fala e a Bluey diz que gatinhos não falam. E então ela começa a fazer sons e gestos de um gatinho para que a sua amiga possa imitar. Quer mais? Como se isso já não fosse o bastante, o retrato realista de um gato também marca sua presença na clínica veterinária, que aparece em O Jogo da Imitação. Pois é, primeiro que existem sim veterinários nesse universo, e eles só cuidam de animais domésticos, enquanto os médicos normais só cuidam de cães. Tanto que dentro da clínica aparecem alguns animais de estimação que não têm características humanas, como falar ou andar. O desenho de um gato estar presente acima da entrada de um lugar como esses é um forte sinal de que eles também não passam de animais de estimação nessa realidade, o que significa que não existe nenhum motivo em específico para nenhum deles ter aparecido até o momento. Se for esse mesmo caso, os gatos devem ser bem comuns, mas simplesmente não deram as caras porque os roteiristas estão esperando pela oportunidade perfeita. E essa oportunidade pode vir justamente na 4ª temporada, com os Hiller adotando um gatinho. É até estranho imaginar uma família de cachorros que andam e agem como humanos cuidando de um gato, não é? Ainda mais pelo fato das duas espécies terem uma certa rivalidade no mundo real. Mas já vai se preparando para assistir a vários episódios da Cachorrinha Azul e sua irmãzinha, brincando com um gato de estimação muito fofo e cheio de personalidade, porque as chances disso acontecer são bem altas. Inclusive, pode relaxar, porque esse canal não é controlado por nenhum gato do mal. Então pode se inscrever sem medo para sempre receber nossos vídeos diários sobre suas animações favoritas. Também tem uma possibilidade bem mais curiosa.
talvez tanto os gatos humanizados quanto os domesticados existam no universo de Bluey. Afinal, a Soxy parecia muito com um cachorrinho de verdade quando pequena, tanto na aparência quanto na personalidade, o que é um indício de que os cães, ou ao menos uma parcela deles, nascem com características mais animalescas e vão se tornando cada vez mais humanos à medida em que crescem. Mas não para por aí. Em Barnacles e Bumpy, a Bluey cria um curta-metragem e a Soxy interpreta a cachorrinha de estimação da protagonista, o que significa que o conceito de cachorros de estimação também existe aqui. Então nem dá pra duvidar que possam existir cachorros completamente comuns que são mascotes dos cães civilizados de Bluey, ao mesmo tempo em que alguns filhotes de cachorros civilizados também agem de forma selvagem durante os primeiros meses de vida. E se isso de fato acontece com os animais caninos, o mesmo deve rolar com os felinos. Muita coisa pra pensar, não é? Estamos deixando 2 conteúdos incríveis pra você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!